Boa noite, pessoal. 8h01 já. Deixa eu avisar todo mundo que a gente tá entrando. Oi, Maternidade Organizada Gil, bem-vinda! Priscila, Rafa, boa noite para todos. Marcos, meus amigos de infância que também me prestigiam, que alegria saber que tem pessoas aqui que não são fonoaudiólogos, são mães, pais, enfim. Dani, querida, Gil, obrigada pela presença, tô feliz. Isa entrou. Isadora, irmã da Isabela, bem-vinda. Kika, prazer enorme estar aqui com vocês para falar hoje então sobre apraxia no TEA. Vou conversar com a Isa, que é uma fono da equipe, muito querida por todos e extremamente competente. A Isa, vou esperar ela entrar e aí a gente apresenta apresento a Isa e ela se apresenta junto comigo, porque a Isa é uma peça muito importante aí do nosso quebra-cabeça e a gente é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema. Acho que a Isa já mandou um convitinho. Vou aqui. Thaís, Fono Kids, comemorando a Isa Bia, Dani querida, Regina, Michele, Soraya, bem-vindas. Gabi, obrigada, Soraya, pela presença. Carol Serafim, querida, Letícia. Bia. Oi, Isa, eu também te mandei. Tá aparecendo aqui, aguardando Isabela Ciola. Eu já te mandei um convitinho. Vê se você consegue entrar para aceitar. A Isabela não tá conseguindo participar. Vou mandar mais um convitinho para você, Isa. Thaís, Andréia, Regina, boa noite de Curitiba. Ei, Isa! Arrasou! Tá linda! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, bem-vinda. Até parece que a gente já não conversou 200 vezes hoje, né? Isso mesmo. O dia inteiro ligadas, né? Isa, quero te agradecer por ter aceitado o convite para a gente falar hoje sobre a apraxia no TEA. Então, é mais uma live de comemoração aí esse mês super importante, né, da conscientização do autismo. Então, obrigada, Isa, por estar aqui depois de um dia, né, super lotado que a gente tem e que você atende, né, tantas crianças, faz tantas supervisões, enfim. Quero te agradecer por ter aceitado. Esse é um tema que faz um sucesso danado, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria que você se apresentasse. Eu ia te apresentar, mas eu sou suspeita porque só tenho elogios. A Bia, a Isa, cismei que você é Bia. Mas a Isa é uma peça super importante do nosso quebra-cabeça lá da clínica, né? Uma fono que, enfim, além de ser excelente tecnicamente, é um sucesso aí nos procedimentos terapêuticos. Então, conta um pouco da sua formação, Isa. Obrigada. Primeiro, eu gostaria também de agradecer o convite, né, para falar sobre a apraxia, que é um assunto que eu gosto, né, que a gente estuda bastante, sempre está discutindo os nossos casos, né, então eu acho muito agradável, né, e fico feliz de poder contribuir aí para o conhecimento nessa área. Eu sou formada pela USP, Ribeirão Preto, então vim para São Paulo depois disso, fiz residência em saúde da criança e do adolescente na Unifesp,
Depois eu fiz especialização em linguagem e fala, fiz mestrado, agora estou no doutorado em distúrbios da comunicação, também pela Unifesp. Então... Uma carreira aí super especializada, né? Em TEA, em apraxia, em alimentação. Fazemos, né, os cursos, né, de apraxia, que a gente sabe que na formação da graduação, né, a gente acaba que agora que nós estamos estudando mais esse assunto, né, mas nós temos que correr muito atrás, né, dessa área. Quem trabalha com TEA, quem trabalha com apraxia, sabe que tem que estudar o tempo inteiro. Ainda bem que está sempre surgindo novas terapias, novas técnicas, então temos que estudar. Então a gente fez já o PROMPT, o DTTC, o REST, né, que são todas técnicas de terapia que a gente sabe que nós precisamos estudar todas elas para escolher qual é a melhor, qual é a adequada para cada paciente, que a gente sabe que isso é muito individual, né? Sim, com certeza. E eu acho que, Isa, é importante, assim, né? Se a apraxia é um assunto que, né, se a gente pensar em termos de ciência, é relativamente novo, digamos assim, né, nos últimos conceitos, justamente esse conceito de apraxia de fala na infância é algo que vem, né, revolucionando aí as intervenções terapêuticas, enfim. Eu acho que quando a gente pensa em apraxia associada ao TEA, isso dá pano para manga danado, né? Tem a Tayana, até uma mãe que entrou aqui agora, e oi, Tayana, que foi uma das pessoas que fez uma pergunta justamente importante que a gente vai conversando aqui no decorrer da nossa conversa. A gente vai conversando na conversa, né? Que coisa maravilhosa. Mas, enfim, a gente vai respondendo aí as dúvidas, tentando responder as dúvidas, né? Pensando justamente na confusão que tem em relação a esse diagnóstico, como faz, como não faz, enfim, né? É um, é outro, é diagnóstico diferencial ou é uma comorbidade, enfim. Então, Isa, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco desse panorama mesmo, do que vem se pensando atualmente em relação à apraxia acontecendo nos casos de autismo, né? Como é que é esse processo, assim, né? Uma comorbidade, é um diagnóstico diferencial? Conta pra gente. A apraxia, né, é um transtorno de fala que ele implica, então, numa alteração no planejamento e programação motora para fala. Então, guarda essa informação, né? E o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. E a apraxia, ela pode estar ou não associada a algum transtorno do neurodesenvolvimento. Entre eles, o TEA. Né? Então, nós podemos ter a comorbidade em crianças que têm o autismo, e associado a isso também tem uma dificuldade motora de fala, né? Que eu acho que é até importante a gente comentar, que atualmente a gente tem falado também em atraso motor de fala, que é que também gera aí algumas confusões de diagnóstico, porque é um diagnóstico mais novo ainda, né, que a gente tem encontrado nas nossas crianças, que seria então um atraso dessas crianças de adquirirem os planos motores de fala, né? Então, a apraxia pode estar ou não associada ao autismo e vice-versa, né? Porque isso acontece, porque como eles têm características comuns, que eu acho que nós podemos até comentar sobre essas características, muitas vezes uma criança ou ela chega com o diagnóstico de um ou o outro, e quando nós vamos avaliar, né, uma criança que tem apraxia, nunca a gente vai fazer avaliação só da fala, da apraxia. Nós vamos ter que avaliar a linguagem completa, né? E então nós podemos ver que ela pode ter outros transtornos de linguagem associados, assim como a criança com autismo pode ter outras comorbidades de fala associadas, né? E é isso que o fonoaudiólogo vai fazer, uma avaliação completa para avaliar se existe essa comorbidade. O que nós temos visto na prática clínica é que essa associação é comum, né? Mais comum do que nos típicos.
né? do que nós encontramos bastante associação de algum transtorno motor de fala em crianças com TEA, né? Uhum. Eles a apraxia ou atraso motor de fala. Ai, olha que gracinha. Divanice, minha querida, tá falando que o filho dela foi meu pacientinho e que hoje ele recebeu proposta de estágio. Ai, que alegria! Que legal. Vitor, menino brilhante, inesquecível, assim, né? É uma delícia. Olha só, uma denunciada na idade, isso, hein, Divanice? Não pode. Mas outro dia eu encontrei com o Vitor no shopping, ele tá maior que eu. Mas é um lindo, né? Essa dupla de Vanise e Vitor são maravilhosos. Mas é isso aí. Eu acho que né, Isa, se é difícil a gente diagnosticar apraxia numa criança com o tal do desenvolvimento típico, né? Eu sempre coloco essa ressalva no típico porque estamos em busca dos típicos e não encontramos ainda, mas enfim, né? Nas crianças que não são acometidas com autismo, a gente sabe o quanto que é difícil, então, fazer esse diagnóstico, né, em crianças com autismo, uma vez que a criança com autismo tem uma dificuldade de comunicação que é muito mais ampla do que só a questão da fala. Então, o que a Isa falou tem o maior valor, né, no sentido de que quando a gente tem uma criança que não fala, muito importante a gente olhar para esse contexto todo de comunicação, até para entender se o problema realmente é da fala ou se é anterior às questões da fala, se é pré-requisito, né, de linguagem, de estruturação da mente para comunicação, ou se é só motor da fala. E as duas coisas podem acontecer também. Então, a Isa contou que o quanto que é mais comum, né, na nossa amostra, isso fica bem evidente, né? Lá na clínica a gente tem muitas crianças acometidas com apraxia como comorbidade do autismo. Mas na literatura isso é meio controverso, né, Isa? Sim. Por isso até que eu comentei que a questão acaba sendo do transtorno motor de fala e que eles têm características comuns, né? Por quê? Vou tentar explicar de uma forma simples, mas se vocês não forem entender algum ponto, perguntem, tá? As crianças que têm uma dificuldade de expressão, ou seja, têm uma dificuldade de fala, seja ela motor ou não, pode ter dificuldades na socialização, né? Se ela está tentando se comunicar e ela não está obtendo sucesso, pode ser uma criança que ela vá desenvolver alguns outros comportamentos inadequados, vai ser uma criança que pode preferir brincar sozinha, preferir ficar com os pais, né? E as crianças com TEA, elas também têm essa características de muitas vezes não procurar tanto o outro, de essas características de serem um pouquinho mais introspectivas, né, de falar menos. E isso que é importante quando nós vamos fazer a avaliação de uma criança que tem o diagnóstico de TEA e suspeita de AF, é isso que nós vamos observar. Porque a criança ela vai ter uma dificuldade de iniciativa comunicativa. Ela vai iniciar, ela vai procurar o outro menos vezes. Só que isso que a gente tem que notar. Só que isso dele iniciar menos vezes e ter uma inabilidade é o suficiente para a criança não falar nada? É isso que a gente começa a observar na nossa prática, né? Que a criança ela tem uma iniciativa, ela tem uma intenção comunicativa menor, mas ela não é ausente, né? Ela não é suficiente para você dizer, ela é TEA, então ela não fala. Não. A gente tem um momento que a gente vê que essa criança, ela busca o outro, ela tem intenção, ela quer fazer um pedido. E é por isso que a gente tanto fala quando vai falar sobre avaliação de TEA e vai fazer a avaliação da fala, nós vamos buscar motivar essa criança, né? Descobrir o que ela gosta, descobrir o que ela quer comunicar, para que a gente descubra nessa tentativa de comunicação o como ela vai fazer.
se isso vai ser bom ou não, se ela vai conseguir ter o planejamento motor, vai conseguir executar a fala de uma maneira adequada. Sim. Né? Então, esse que é o nosso desafio, né? Porque não é uma criança que eu vou chegar com um protocolo. Não, eu tenho que saber muito bem o protocolo, porque eu vou ter que motivar essa criança a adaptar e tentar que ela me mostre o que ela consegue produzir, e a partir do que ela me traz, eu vou analisar. Uhum. Eu acho que você falou uma coisa importante em relação à iniciativa de comunicação, né? E eu acho que, assim, uma coisa fácil da gente observar é que crianças que têm um problema exclusivo da fala, em geral, encontram formas compensatórias de comunicação. Então, fazem gestos, mais expressões faciais, né? Eles tentam compensar a dificuldade de fala e não necessariamente, nesse caso, a gente encontra defasagens em relação à iniciativa e manutenção de comunicação. Uhum. O que não acontece em crianças com autismo, né? Mesmo com a dificuldade evidente de fala, a gente muitas vezes não consegue encontrar formas gestuais ou expressões faciais, enfim, que possam suplementar essa dificuldade. Então, eu acho que isso é importantíssimo, né, nesse contexto, para a gente ir diferenciando esses quadros. A Carol, que é a nossa colaboradora mora aqui, ela sempre traz perguntas que são incríveis, porque Carol é mãe, mas né, é uma mãe já com pós-graduação, mãe da nossa pirulita, e ela está perguntando, Isa, se tem uma correlação entre a apraxia e a seletividade alimentar. Adorei a pergunta, Carol, porque às vezes a gente vai perguntar de alimentação para famílias com queixa de apraxia, as pessoas olham para a gente do tipo, nossa, mas o que tem a ver? E aí, quando vai ver a fundo, tem. Tem alguma questão. Conta pra gente, então, Isa. Olha, assim, na literatura, tem poucos estudos correlacionando a apraxia com a seletividade alimentar. Mas, na prática clínica, a gente observa bastante. E, principalmente nas crianças com TEA, o que a gente pensa, né, em relação a isso e que os estudos poucos que temos falam sobre a questão da sensibilidade, das questões de processamento sensorial. Por quê? Muitas crianças com apraxia de fala, elas têm dificuldade nos processamentos sensoriais, principalmente oromotores também, né? Porque elas têm dificuldade de propriocepção mesmo da boca. Onde está a minha língua, a minha boca, no tempo e no espaço, para a programação motora, para sequencializar a fala. E essa dificuldade também pode acontecer em relação às habilidades motoras orais, então mastigação, deglutição e sensações. Então, a seletividade alimentar, ela pode estar ali como uma comorbidade, porque essa criança, ela tem uma dificuldade de propriocepção da boca, ela tem uma sensação diferente, então ela pode rejeitar algumas texturas, ela pode preferir outras, ou ela pode ter uma dificuldade motora, inclusive para mastigação. Se ela tiver uma dificuldade também, uma apraxia motora oral, né, que é uma dificuldade não só na fala, mas também em fazer gestos articulatórios com a boca, movimentos da mandíbula, da língua, ela pode também ter uma dificuldade de mastigação. E isso reflete como uma seletividade alimentar. Porque, na verdade, quando você pergunta, ela não come carne, não come o quê? Alimentos que são difíceis de mastigar. Então, quando você olha, ela tem uma dificuldade alimentar, não só pela questão de sensibilidade, que pode acontecer, mas também pode ter uma dificuldade motora de mastigação. E ainda mais quando nós falamos em TEA, muitas vezes eles têm uma dificuldade inicial, né? Às vezes é um atraso motor. Então, nos estágios iniciais, na hora que ele foi ali trocar as consistências, sair de um pastoso para um pastoso heterogêneo e para um sólido, a criança, como enfrentou dificuldades, ela acaba criando uma memória negativa com aquele alimento.
né? Ou ela botou na boca, teve uma sensação que não era adequada, né? Fez um registro aí sensorial inadequado e ela aprende que ela não vai comer mais aquilo, né? E aí entra a questão também de flexibilidade, que a gente sabe que é muito forte nas questões de seletividade alimentar nas crianças que têm transtorno de espectro autista, é essa questão de dificuldade de flexibilizar. Então, eles querem comer os alimentos que são seguros, né? E nós temos que trabalhar aí nessa flexibilização e melhorar as habilidades motoras orais, né? Para que a criança ela tenha confiança e habilidades para comer também, além da fala. Então, na prática clínica, a gente observa isso com muita frequência. É isso, aí você falou uma coisa importante, né? Que é da questão da apraxia da fala, mas a gente tem outros tipos de apraxia também, né? Quer contar um pouquinho? Porque não necessariamente a criança tem só apraxia da fala, ela pode ter só apraxia da fala, mas ela pode ter outras dificuldades motoras acompanhando. As outras dificuldades motoras, elas são, né? Então, tem a apraxia de fala, especificamente. Nós temos a apraxia oral. Então, dificuldade no planejamento, não só para fala, mas nas habilidades. Então, fazer bico, sequencializar. Então, eu faço um bico, um sorriso, movimentos da língua. Então, o que isso traz para a gente, né? Tô vendo alguém por cima falando alguma coisa sobre gravidade. Então, o que a gente observa? Uma criança que ela tem dificuldade, além da fala, ela também tem dificuldade em imitar os gestos, né, fonoarticulatórios, ela vai ter maior dificuldade, por exemplo, para fazer um bico. Eu não faço um bico. Então, eu posso ter dificuldade quando eu for aprender a falar o O. Porque eu tenho crianças que têm dificuldade de fala, que não têm dificuldades de praxias orofaciais. Então, quando eu vou, por exemplo, ensinar um O, a criança faz. Às vezes a voz não sai, porque é uma incoordenação entre esse gesto e a voz, né, no fonoarticulatório. Mas você vê que a criança ela já começa, né? Agora, uma criança que não consegue nem realizar essas imitações orofaciais, a gente já tem um indicativo que ela pode ser um pouquinho mais grave. Né? Além disso, nós observamos também com muita frequência a associação de uma dispraxia, né, global. Ou seja, que a criança também tem dificuldade no planejamento e sequências motoras globais. Né? Então, é a criança que, por exemplo, ela pode ter muita dificuldade de também fazer gestos indicativos, representativos, né? Que vão ter dificuldades também motoras globais. Né? Então, vão precisar fazer um acompanhamento também com um terapeuta ocupacional, com uma fisioterapeuta, para também trabalhar essas sequências de vida diária. Muitas crianças, nós temos isso. E nós vemos isso como? Nas brincadeiras. Então, são crianças que têm dificuldade de planejar as brincadeiras, organizar, botar numa ordem. Né? Então... eu acho, né, Isa, que essas também são algumas dicas para aquela que, né, você tem uma criança em casa que tem um diagnóstico de TEA e que vai mostrando esses sinais, né, de uma dispraxia mais global, uma criança que tem dificuldade motora mais global, ou tem dificuldades para imitar ou fazer movimentos voluntários aí da parte motor oral. Quer dizer, não, esses são alguns sinais de alerta para a gente pensar em apraxia. Claro que não são determinantes enquanto diagnóstico, mas já vai, esses sinais vão mostrando para a gente né, um caminho que pode chegar na fala. É claro que a gente está entendendo, né, que no caso do autismo, a dificuldade é muito anterior à fala. Porém, a gente não vai esperar desenvolver todos os pré-requisitos para depois entrar com terapia motora, né, Isa? Quando a gente vai identificando esses sinais, eu acho que a gente já tem que pensar em algum tipo de estimulação motora, né? Isso é até uma coisa que eu acho que é essencial nós falarmos mesmo, que é a da diferença entre as terapias.
né? Uma terapia tradicional de fala é diferente de uma terapia motora de fala. E isso é essencial no tratamento da apraxia de fala. Então, nós temos que conhecer isso, porque, inclusive, nós podemos fazer, sem medo, um diagnóstico provisório. Que é isso que nós fazemos muitas vezes no caso de crianças com TEA, porque muitas vezes as crianças elas verbalizam pouco e elas têm as dificuldades que nós comentamos, que podem até ser comuns, né? Então, ela tem uma dificuldade de imitação. Então, ela tem uma dificuldade de imitação geral, quem dirá da fala. Então, ela tem uma dificuldade de imitação, pode ter uma baixa intenção comunicativa, né? Ela pode ter um contato visual baixo. Então, uma série de coisas que nós sabemos que para o aprendizado da fala vai dificultar, né? Mas, diante de crianças que verbalizam muito pouco, nós temos que observar esses sinais. Então, verbaliza pouco, mas quando ela tenta verbalizar, ela articula e não sai som. Você vê que ela tá tentando fazer o som, mas não vai. Então você vai, mas ela tá tentando e algo não está saindo como ela está planejando, né? Por isso que na própria avaliação, o que que nós fazemos? A gente ajuda já a criança, já na avaliação. Então eu dou uma pista para ela. Falo, abre a boca, vamos fazer. Porque se ela se beneficia dessas pistas que a gente vai dando, significa o quê? Que ela está precisando dessas pistas. Que essas pistas são específicas para quem tem uma dificuldade motora de fala. Né? Então, isso vai criando alertas para a gente. Né? Porque uma criança que tem só um transtorno, né? Que tem um transtorno fonológico, né? Com uma dificuldade de organizar os sons da fala, nós damos pistas auditivas e a criança ela consegue evoluir, ela consegue entender o que ela tem que fazer. Agora, na criança que tem uma dificuldade motora, nós vamos ter que dar mais pistas. Eu tenho que dar uma pista tátil, eu tenho que dar uma pista visual, auditiva, eu tenho que falar para ela, abre a boca. Né? Então, diferentes pistas que vão mostrando para a gente que se ela está se beneficiando é porque ela precisa. Né? E a terapia de apraxia de fala é justamente ela segue aí os princípios do aprendizado motor, que vai ser, nós temos que motivar essa criança, nós temos que repetir. Quem tem filho com apraxia, quem tem pacientes, sabe o quanto é importante a repetição. Por quê? Porque é a repetição que vai fazer com que ela guarde o planejamento motor, vai criar um plano motor daquele som. Então, a gente vê que a criança ela precisa que a gente ensine cada som específico para ela ir criando, guardando na caixinha aquele plano motor. Né? Então, precisa de muita repetição. Né? E a gente precisa de dar o feedback para ela. Isso é uma coisa que é do princípio do aprendizado motor, é que a gente tem que estar o tempo inteiro dando feedback se a criança conseguiu ou não. Né? E o feedback tem que ser específico. Se ela conseguiu, eu vou dizer, isso, muito bem, conseguiu. Se ela não conseguiu, eu vou ter que dizer, quase, vamos tentar de novo. Vou ter que ir trabalhar o tempo inteiro na terapia, motivação e o feedback. A gente tem que estar... Isso é importante a gente saber, né? Por que a gente pode dar o diagnóstico tão provisório? Porque a criança que tem aí um atraso motor ou uma apraxia de fala, ela vai precisar da terapia com base nesses princípios. Né? Sem medo de errar, né, Isa? Porque isso é possível, um diagnóstico provisório para ser colocado em prova terapêutica e isso ser descartado ou não no futuro. Não necessariamente quer dizer que você fez um erro, né? É previsto, inclusive, descrito pela ASHA como um procedimento que tá ok, né? Com tudo que deve ser realizado. Sim, né? sim. E é melhor, melhor do que não fazer, né? Exato. Até porque o que nós observamos na prática clínica e nos estudos, todas as técnicas que servem para que são princípios do aprendizado motor, que servem para o tratamento da apraxia,
são técnicas que são adequadas para a reabilitação da fala. Uhum. Então, todas as crianças, elas vão se beneficiar. Então, uma criança que tem disartria, que também é um transtorno motor da fala, uma criança que tem um atraso, uma criança que tem um transtorno fonológico, ela vai se beneficiar com esse tratamento, né? Sim, não tem Agora, uma o inverso que não contraindicação. acontece, Uhum. né? E isso também, até isso é interessante, né? Para nós fonoaudiólogos sabemos que uma das coisas que podem levantar essa hipótese de apraxia de fala são crianças que já fizeram terapia, um tempo de intervenção de terapia fonoaudiológica, melhoram bastante em relação à compreensão, à intenção, mas a fala não vem, né? Ou a fala vem muito pouca. Então a gente fala, nossa, mas por quê? Né? A criança ela está compreendendo tão melhor, ela evoluiu em todos os outros aspectos e a fala continua atrasada. Então isso chama a atenção para a gente e tem que chamar para esse diagnóstico de apraxia, uma comorbidade, né? Que ela está precisando de mais que Isa está falando uma coisa importantíssima, né? Que é num procedimento terapêutico, né? Num tratamento, a criança evolui muito do ponto de vista de recepção e a expressão não acompanha, porque são habilidades que vão caminhando juntas. Então, se você tem uma criança que melhora muito em relação à compreensão e nem tanto em relação à expressão, é mais um sinal aí de alerta para pensar em transtornos motores. A Deise está perguntando, Isa, se a apraxia pode ser um indicativo de grau do TEA. Eu acho que assim, né, vou dar meu parecer em relação ao TEA. Eu acho que a Isa fala sobre apraxia com muito mais precisão que eu, mas assim, o que determina grau é a presença de fala. Então, a apraxia pode até ser um complicador. Então, se a gente tem uma criança que não fala, o médico já determina como sendo moderado severo, né? Se a gente tem uma criança que não fala, então isso pode trazer aí uma dica para essa determinação do grau. É claro que na presença da apraxia, isso é diferente, né? Porque não necessariamente ela não fala porque não se comunica, mas por causa de uma defasagem motora. É isso mesmo, Isa, que você acredita também? com certeza, gente. Até a gente vê isso, né? Que como é importante nas crianças nós darmos uma expressão para ela. Por isso que até nós tivemos, né, a live sobre comunicação alternativa, porque quem trabalha com apraxia tem que saber também o momento de iniciar aí uma comunicação alternativa, né? Porque nós desenvolvemos dessa forma a iniciativa, nós desenvolvemos a comunicação expressiva para não limitar essa criança, porque muitas vezes isso acontece, né? A criança ela aparece aí diagnosticada como autismo mais grave porque não tem fala, mas ela não fala Sim. porque ela está com uma dificuldade no planejamento, na programação motora, mas não significa que ela não poderia se expressar, né? Então a gente dá outras ferramentas para que ela se expresse enquanto trabalhamos a fala. E muito importante a gente citar aqui, muitas vezes quando a gente dá esse suporte para a criança de comunicação alternativa, isso acaba sendo um apoio também para a fala da criança. Né? Sim. Ajudamos ela por meio de cartões, né, que sejam do PEX, que ela vai entregar e ela vai ter um apoio maior, até para falar. E a gente tem casos, né, na clínica que a gente inicia com a comunicação alternativa e isso dá um apoio muito bom para a criança conseguir iniciar a fala também, né? Organizar e se planejar melhor em relação à fala. Sim, com certeza. Uma outra pergunta, Isa, a Thaís está perguntando: a apraxia da fala pode dificultar no planejamento motor? Como o processo de aprender algum outro movimento motor que não seja só de fala no geral ou só de fala? Isso é até o que a gente comentou, que a apraxia de fala é a dificuldade de planejar e programar sequências motoras da fala. Mas tem muita comorbidade, né, com a apraxia também global, né, que é chamada de dispraxia, ou tem outro transtorno de coordenação motora, né, que é as TOs que
a terapeuta ocupacional e físico que vai avaliar, mas é muito comum que a criança, além de ter a dificuldade da fala, ela também tem a dificuldade de programar, sequencializar outras ações globais. E ela vai Uhum. precisar também de uma terapia aí para isso, Sim, né? sim, Que vai ser bem importante também. isso. A Carol está perguntando a diferença entre dispraxia e apraxia. Por isso até que eu comentei, eu vi a pergunta dela, por isso que eu comentei, pode ser dispraxia, pode ser apraxia, é que antes, né, a gente tem esse nome muito ligado no adulto, né, onde nós tínhamos que dispraxia Uhum. era se a criança nascesse, né, com essa dificuldade, a apraxia era se tivesse uma lesão. Né? Então, Uhum. isso ficou. Mas na criança, nós chamamos, né? Houve um consenso, porque houve uma mudança, né? Se nós formos olhar aí ao longo do tempo, então já foi chamada de dispraxia, apraxia, mudou várias vezes de nome, né? Mas agora a gente fala que é apraxia de fala na infância, É que é o isso nome aí. aí oficial. A Mari está falando, está ressaltando aqui a importância de treinar e repetir, e a Carol está dizendo que ela repete até o caderno desmontar. E a Fono adora. A Regina está falando que o que importa é a criança evoluir, né? O diagnóstico pode esperar. Realmente, o que importa é a criança receber o que ela precisa. Como a Isa falou, eu acho que é importantíssimo essa mensagem ficar, que a terapia motora nunca é prejudicial, né? Não tem nenhuma contraindicação, ao contrário. Independente, né, da confirmação do diagnóstico, ela só traz vantagens. Isa, quer falar de um exemplo de terapia motora em relação à técnica? Só para as pessoas se familiarizarem, como tem mães, pais aqui, eu acho que se familiarizarem com os nomes. A terapia mais conhecida, né, como usada, né, para o tratamento da apraxia é o prompt, que ela consiste, então, que nós damos as pistas tátil para a criança, de propriocepção. Então, nós vamos pegar na boca da criança. Então, se for fazer eu vou mostrar para ela o ponto articulatório, o que ela tem que fazer, pegando nela. Então, eu vou fazer na criança. Então, eu vou tocar nela. Uhum. Né? Então, essa é uma das pistas. E nisso, nós estamos dando uma pista tátil, né, de propriocepção e auditiva, porque o tempo inteiro eu estou falando. Vamos falar o pá? Pá. Então, eu vou ajudar ela a fazer o P e vou falar, né? Uhum. Uhum. Associado a isso, é muito importante o quê? Outras pistas. Então, uma pista visual, o que nós podemos fazer? Tem muitas dicas visuais, né? Nós temos multigestos, tem o plus hand, tem o método dos dedinhos, que vocês podem aí até dar uma pesquisada. E eu acredito que nós temos que escolher uma, estudar uma e ir até o fim, né? Com essa técnica, porque a gente vai ensinar a nossa criança. Então, a gente gosta bastante, né? Na clínica a gente acaba usando multigestos, porque é simples, tem os vídeos no YouTube, dá para aprender, dá para explicar para os pais, né? Então, se eu vou fazer o P, vou continuar. Então, tem o prompt que eu vou tocar. Tem o gesto. Pá! Eu vou mostrar para ela, você vai fechar a boquinha e explodir. Pá! E tem crianças que se beneficiam, inclusive, se eu disser isso para ela. Então, que é outra pista, que é uma pista metacognitiva, de eu dizer para ela, olha, fecha a boquinha, pá. Né? Aí a Regina está falando, tem os cards da abrapraxia. O que eles são? Esses cards também fazem parte de técnicas que elas vão fazer o quê? Uma simplificação. Isso é bem importante também. Para ajudar as nossas crianças, muitas vezes nós fazemos simplificações das palavras para que ela consiga produzir. Então, essas cartinhas da abrapraxia são bem legais. O que elas fazem? Essa simplificação. Então, por exemplo, comer, não vai estar escrito lá comer, vai estar escrito papá. Porque é mais visual. Tem crianças que podem ter mais facilidade nesse som. Então, eu simplifico a palavra para que a criança tenha mais palavras funcionais.
né? Uhum. Então, tem criança que tem dificuldade de fazer. Então, tem facilidade de fazer o P? Papá, pipi para xixi. Então, eu posso adaptar. Assim como uma criança que tenha dificuldade em fazer o P, eu posso trocar. Então, tem dificuldade de fazer o P, mas consegue fazer o x. Então, ela vai falar xixi. Então, essas adaptações, né, o fonoaudiólogo vai auxiliar a família e partir do que a criança consegue produzir, Uhum. né? Isso é bem importante. E tem uma coisa, né, Isa, que assim, a gente sabe da importância e da consistência do prompt, por exemplo, que é uma técnica, né, com muita evidência, né, de Uhum. eficiência, mas na, né, nas crianças com TEA nem sempre é possível fazer o prompt justamente por causa das questões de sensibilidade e dessa invasão do toque, enfim. Uhum. Então, eu sempre brinco que a gente nunca é ortodoxa a metodologia nenhuma, né? A gente estuda tudo e aplica o que é mais, o que faz sentido para cada criança, o que as crianças se Isso. beneficiam, né? Se apropriam, enfim. Por isso que nós temos que estudar mesmo. Agora, estou até pensando aqui, né? A técnica do DTTC, que é que está sendo bem utilizada também, que ela é por pistas, né, também multissensoriais, e que ela tem um esqueminha, né? De quando você vai entrar com as outras pistas, com a ajuda. Então, vou dar um exemplo aqui. Primeiro, eu falo a palavra. Ó, repete para mim. Pato. E eu falo numa entonação normal, falo adequado. A criança não conseguiu, aí eu vou dizer para ela: olha, repete junto comigo. Vamos falar juntos, pato? Aí eu vou falar: pato. Tem crianças que, quando nós estamos juntos, ela consegue melhor. Mesmo assim, a criança não conseguiu. Então, eu vou para a terceira etapa. Olha, eu vou falar bem devagar. Então, eu vou falar: pato. Então, eu vou falar bem devagar, para a criança ir entendendo. Não conseguiu? Aí que ela entra com as pistas, seja do prompt, seja do gesto. Então, isso é legal, né? E para que tudo isso? Para dizer, cada criança responde de um jeito. Sim, Né? A gente tem que ir percebendo, saber quais pistas dar, né? sim. Ela tem que conhecer todas para descobrir qual é a melhor para a criança, né? Porque o prompt, por exemplo, se eu fizer o prompt, mas a criança ela não estiver tentando falar, nada sai, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, Isa, né, pensando em TEA, é que a gente não trabalha também desvinculado do contexto, né? Uhum. Então, assim, né, crianças que têm apenas apraxia, é possível trabalhar só com repetição de palavras, uma vez que provavelmente elas saibam o significado dessas palavras e consigam Palavra, usar. Mas no TEA não é bem assim. A gente não pode só fazer por repetição, né, Isa? A gente tem que vincular aí com as questões do contexto. isso é até uma característica da terapia. De apraxia de fala e também com essa comorbidade do TEA, essa é a principal. Que nós vamos fazer muita repetição, nós vamos usar os princípios do aprendizado motor de muita repetição, motivação, pistas, mas muito contextualizado. Porque isso é uma coisa que eu falo, quem é meu paciente sabe, né? Que uma das coisas que eu acho que eu mais falo é: não adianta falar se não tiver função. Eu prefiro que a criança fale duas palavras, mas que ela use, que tenha função. Então, uma criança que fala sim, não, dá, quer, é muito bom, né? Do que uma Sim, criança que fala, às vezes, muitas palavrinhas, mas não usa, né? sim, Então, para a gente, uma repetição, uma criança que fale todas as cartinhas da abrapraxia, mas não consiga colocar isso num contexto, não use no jogo simbólico, não usa no dia a dia, para a gente não adianta, sim, né? E a gente exatamente. trabalha assim, acho que 90% do tempo pensando na função, na Sim, comunicação mesmo, sim. porque a comunicação só acontece se a mensagem é passada, né? É. Não apenas a fala.
E isso tem que ser muito característico da terapia no TEA, da apraxia no TEA, né? A gente nunca desvincula uma coisa da outra. Estou retomando aqui algumas mensagens. Tem uma pessoa que diz que a fono do filho desconfia de apraxia por causa da prosódia, porque ele tem uma voz cantada e não consegue desenvolver diálogo. A questão da apraxia é algo importante, né? É um sinal muito, muito indicativo, né, Isa, né, em relação à apraxia? Isso. É que precisa realmente de uma avaliação mais específica, porque realmente a apraxia de fala e o TEA, eles têm essa dificuldade na prosódia. Sim. Né? Uma criança com TEA, ela pode ter uma dificuldade de prosódia, não necessariamente por causa de uma alteração no planejamento motor. Então, ela vai precisar aí de mais características, mais sinais, como, por exemplo, inconsistência nas produções de fala, erro de vogal, algumas outras características de apraxia para realmente conseguir firmar esse diagnóstico. Apesar de, isso que a gente até comenta, o tratamento será o mesmo, né? Porque o tratamento da prosódia vai acontecer, né? Ô, Isa, tem uma pessoa dizendo que o filho tem 5 anos com TEA, já fala frases, mas não consegue movimentar a língua para cima. Então, tem dificuldade para fazer o R e o L. Está perguntando se pode ser apraxia. É, a mesma coisa, na verdade. Difícil, Então, a né? gente precisa de mais características, né? Pode ser, isso que é o que a gente está comentando, pode ser um transtorno articulatório de fala, pode ser um transtorno motor de fala, uma Fonológico. dificuldade motora da língua, né? O que nós precisamos fazer? Até uma dica aí. Precisa mexer com essa língua, precisa dar mais propriocepção, precisamos dar mais estímulos para que ele consiga produzir todos os sonzinhos. Mas para um diagnóstico precisa aí fazer mais detalhado, né? Uma avaliação. Tinha uma outra mãe também que tinha mandado pergunta na caixinha falando justamente isso, que o filho não conseguia diferenciar P e B, perguntando se isso pode ser apraxia. Na verdade, muito difícil dizer, né, através de uma coisa, de um sintoma só, porque, né, eu acho que vocês estão percebendo a complexidade aí desse processo de diagnóstico. Mas em geral, né, Isa, de uma forma bem geral, uma criança com apraxia não tem uma dificuldade numa classe só de sons, né? Ela precisa ter uma complexidade maior em relação ao quadro de fala. Quando, em geral, gente, assim, bem geral mesmo, né, Isa? Tem só uma classe de som, por exemplo, RL, P e B, a gente já pensa em algo mais fonológico do que a apraxia, mas isso é de uma forma geral, porque a gente precisa realmente fazer uma avaliação de todo esse contexto aí da fala, né? Todos os sons para a gente ter certeza disso. A Thaís está falando que o filho levou tempo para aprender algumas questões motoras, como andar de bicicleta. É bem comum, né, Isa? Deixa eu ver aqui. Alguma dica de exercício para ajudar a apraxia? Eu já fui falando, gente, vocês repararam. E é difícil também, né? Porque, assim, uma coisa que a gente não indica, por exemplo, é falar muito segmentado, né? Tem algumas coisas que é muito particular de cada criança, né? A Regina está falando... Desculpa, pode falar. No geral, falar o que deve ser evitado, né? Que a gente fala silabado, que é falar sílaba por sílaba, né? Porque uma questão, isso é bem importante, né? Que nós já abordamos essa questão da diferença da gente falar devagar é diferente de eu falar silabado. Então, eu vou falar devagar, eu vou prolongar a palavra. Silabado, eu vou cortar. E isso não ajuda com a articulação, né? Então, eu preciso falar pato. Não vou falar pato. Porque se eu fechei a boca, eu perdi toda a articulação do anterior. Então, isso é uma dica bem importante. Falo bem articulado, falo devagar, mas tenha coarticulação. Não pode dividir. Depois isso virá, inclusive, um problema da prosódia, né? Fica parecendo fala robotizada.
A Regina está falando que fez o prompt comigo. Ah, que legal, Regina. Bianca, crianças começam a desenvolver a fala, mas fazem os fonemas nasalizando. Pode ser apraxia? Alguma sugestão de exercício? Olha, a primeira sugestão é uma avaliação do sistema velofaríngeo, né? Para ver se a criança ela está conseguindo fazer o fechamento, deixa eu explicar, né? Porque para a criança falar nasalizado, gente, é a voz que sai pelo nariz quando deveria sair pela boca. Então, isso é muito, dá para ver muito fácil nas vogais, porque elas têm que sair só pela boca. Então, se eu vou falar eu fecho o nariz, não pode mudar o som. Porque se o som mudar, é porque está saindo ar pelo nariz e não deveria, né? Por quê? E para o ar sair todo pela minha boca, eu preciso, a campainha lá atrás, ela precisa subir para fechar o caminho do ar para o nariz, não pode subir, né? Então a gente tem que fazer essa questão. Então, primeira coisa, verificar se a criança ela tem o sistema adequado. Eu acabei de olhar que ela falou que sim, já fez o exame e estava adequado. Então, isso é sugestivo do quê? E é uma incoordenação mesmo motora. A criança, a hora que ela vai planejar esse fechamento, ele está acontecendo na hora errada e a criança ela tem essa voz hipenasal. Então, eu acredito que os mesmos exercícios de propriocepção, exercícios até de crianças que têm insuficiência velofaríngea, vai ajudar essa criança, né? Então, sopro, então essas coisas que a Gargarejo. gente faz, de colocar isoporzinho, colocar alguma coisa para a criança fazer e associar os sons, então fazer as vogais e mover essas bolinhas, né? Então, o F, o V, fonemas que são mais orais e que vão sair o ar para a criança ir aprendendo a usar esse sistema. Eu acho que é treino. Treino é muito treino, né? Quem está mandando mensaginhas aqui para nós duas é a Socorro lá, da Clínica Comunicar lá de Teresina, uma querida. Legal. Que bom que você está aqui, Socorro. A Bruna está dizendo, crianças que têm muita dificuldade de produzir, automatizar os pontos articulatórios, pode ser apraxia? Pode ser. Aqui, claro que nós temos que fazer a avaliação completa. Mas uma das características que nós observamos em crianças com apraxia é justamente essa dificuldade dela gravar esses planos motores. E é por isso que a terapia motora de fala, ela vai incluir repetição, repetição e repetição, que é para a criança conseguir gravar esse plano motor de fala. E é por isso que um dos outros princípios, né, um outro princípio é que nós vamos selecionar poucos fonemas por vez, porque a gente vai fazer mais vezes. Então, eu vou ficar no mesmo fonema por um tempo maior do que em outras patologias de fala, justamente porque elas têm essa dificuldade. Né? Não é uma criança que eu vou trabalhar um mês um fonema, pegou, tudo bem, vamos trocar. Não, eu vou precisar monitorar se essa criança realmente adquiriu aquele plano motor para eu poder trocar. Uhum. Então é bem. Precisa de consistência, né, Isa? Muita Sim. repetição, pouca variação, e para aquilo ficar muito consistente. Eu gosto daquilo que você sempre fala, Isa, que é enquanto uma criança precisa de 10 repetições para aprender a produzir uma palavra nova, uma criança com apraxia precisa de mais de 100 repetições, né? Sim. A Lucila está dizendo que, perguntando, se a criança tem dificuldade no fonema B, está atrasado na aquisição desse fonema, pode ser apraxia? Olha, se ela só tiver a dificuldade nesse fonema, aí eu não sei, precisamos Provavelmente saber, não. né? Uhum. Provavelmente não, porque a apraxia, gente, ela tem assim, uma das maiores características é um repertório limitado de consoantes, um repertório limitado de vogais, né? Mas se a criança ela está com uma dificuldade muito específica em um fonema, dois fonemas, e se ela faz trocas sistemáticas, então assim, quando você diz, ah, olha, ela troca sempre P por B.
Não é uma característica da apraxia você fizer uma troca sempre, né? Uhum, Porque a apraxia, ela tem uma dificuldade que tem uma inconsistência tanto na produção quanto dos erros. Então, eu uhum, não só produzo cada hora de um jeito, como eu também erro cada hora de um jeito. Então, uma hora eu faço um bilabial como se fosse um posterior. Então, eu vou falar pá, eu falo cá. uhum, Aí na outra hora eu não faço o mesmo produção mais posterior. Eu vou falar pá, eu falo bah. Aí eu troquei outra coisa. Então, essas inconsistências que não são não são encontradas em outros transtornos de fala, né? sim. Então, chamam a atenção para a gente. A Val está dizendo que é uma criança que fala palavras isoladas, poucas palavras, 3 anos e 4 meses, linguagem receptiva melhor do que expressiva, faz tentativa para falar, mas com pouco movimento de ofa. Mesma coisa de sempre, a gente sempre vai indicar uma avaliação mais precisa, mas aqui tem umas dicas, né? A linguagem expressiva não acompanha a receptiva, né? Faz tentativa, mas não consegue. Eu acho que tem umas dicas aí que eu acho que vale a pena investir, né, Isa, nesse Com diagnóstico. certeza. E na hora que for feito o diagnóstico, para saber se é uma apraxia, nós vamos fazer dar essas pistas para a criança. Até para já no momento da avaliação a gente observar se é isso que ela está precisando. Né? Porque é Uhum, isso que nós observamos, que muitas vezes a criança está precisando de pistas. Né? Então, a hora que você for dar a pista para ela, ela vai falar, entendi. E uhum, aí ela vai conseguir falar mais, vai aumentar aí esse repertório. Então, sim, muitas vezes não precisa ser apraxia de fala, mas às vezes é um atraso motor, é um transtorno motor que vai precisar dessas pistas. uhum. Então, acredito que conversar, né, com o terapeuta dessa criança para fazer uma avaliação e também já fazer o uso dessas pistas, com certeza a criança vai se beneficiar. Tem uma pergunta muito boa aqui. Quer dizer, todas são boas, mas é que tem algumas que para nós são desafiadoras. A Patrícia está perguntando se uma criança com apraxia pode desenvolver uma futura gagueira. Olha, São é transtornos motores da fala, ambos, né? sim. E aí fica a dica, a mesma coisa, né? Se a criança tem uma apraxia, ela pode depois ter né, manter dificuldades motoras que sustentem aí depois uma gagueira no sentido da disfluência, né? Da dificuldade de ritmo, É, do delay, enfim. isso que eu ia falar. As características da apraxia, por si só, elas têm características em comum com a disfluência, né? Com a gagueira, que é o quê? Essa dificuldade que parece um bloqueio. Essa dificuldade em alcançar a articulação inicial. Então, eu vou começar a falar, eu fico meio. Parece um bloqueio, realmente. Uhum, Então, sim, é uma característica. Outra característica, eu hesito. Então, eu vou falar, eu dou uma hesitada. Estou pensando. Às vezes eu faço aquela revisão, então eu repito um som, porque eu estou revisando para produzir corretamente. Então, pode sim ter características. A característica que é da apraxia, que é de pausas inadequadas. Então, parece um bloqueio, uma pausa longa. São características de disfluência. E quando nós colocarmos aí, fizer uma conta aí de fluência e ver os tipos de disfluências, pode sim parecer muito com uma gagueira, né? Inclusive, as, eu já vi, eu até vou, tô pensando aqui para resgatar esse estudo, que é um estudo que fala do uso do prompt na gagueira também. Por quê? São dois transtornos motores, são dois transtornos que estão ligados ao planejamento motor, né, e programação motora, alguma falha ali que acontece na programação motora, né? Então que o prompt pode ajudar também. Então nós sim, temos isso, né? sim. Isa, está acabando nosso tempo. É, eu acho que assim, tem um monte de pergunta ainda. Eu vou falar para o pessoal no mandar mensaginha no perfil que depois a gente vai A gente pode respondendo. Me responder. comprometo aqui a passar para a Isa, ou então mandem direto para a Isa
fonoaudióloga Isabela Ciola, é isso? O seu Isabela Ciola. perfil? Isabela Ciola. Mas aí, só uma coisa que eu acho que... Duas coisas que eu acho importantíssimas para a gente falar brevemente, porque nosso tempo acabou. Acho que nós vamos ter que fazer mais uma, Isa. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que é legal a gente falar as principais características. Você já falou várias no decorrer da live, mas assim, só para ficar bem marcadinho. Tá. As principais características de apraxia de fala, então, são as três principais. Inconsistência nas produções de fala e nos erros, alterações de prosódias, né, com pausas inadequadas no meio das palavras e frases. E o pobre repertório, né, de consoantes e vogais e erros em vogais, né, que é até um dos motivos que a gente faz o diagnóstico preferencialmente após 3 anos, é por causa dessa característica dos erros em vogais, que ela não é esperada em outros transtornos, a gente não encontra. Né? Então, essas são as 3 características mais importantes. Né? Umas que a gente vê muito no TEA é essa dificuldade de começar a falar, então esse tateio articulatório, né? Mexe a boquinha, mas não sai o som, né? E essas características que a gente falou, o gap muito grande entre compreensão e o quanto a criança consegue falar, acho que essas são as características principais. E outra coisa para a gente fechar, sobre grau de apraxia. Sempre me perguntam isso, né? Como é que a gente determina grau de apraxia? É possível nesse momento, por exemplo, a gente tem uma criança com autismo que não fala, é possível determinar o grau? Como é que se determina o grau de apraxia? Olha, o grau nós não temos um modo fixo de determinar. Por quê? Para determinar o grau de apraxia, nós dependemos de muitas variáveis. Então, por exemplo, uma criança que tem apraxia de fala e também tem TEA, ela já tem um grau maior do que uma criança com apraxia de fala isolada. Mas isso depende muito das características individuais daquela criança, né? Então, o quanto essa criança consegue produzir, temos o grau de inteligibilidade de fala, que isso é o que nós acabamos calculando na nossa avaliação, é a inteligibilidade de fala. E a gente bota se está severo ou não, dependendo do quantas sons certos a criança consegue produzir. Aí é mais grave ou não. Só que só isso não determina o grau, porque também precisamos das características da criança. Então, a intenção comunicativa dessa criança, o quanto que essa criança tenta falar, porque isso determina, até para um prognóstico e para a gravidade, o quanto que essa criança é persistente na comunicação, né? Ou se é uma criança que ela não gosta de fazer muitas repetições, ela já desiste, né? Então, temos compreensão, uma criança que tem outros tipos de comunicação, ela é menos grave, né? Ela consegue se virar com gestos, consegue se virar com outras coisas, né? Ajuda a comunicação. Então, determinar o grau de apraxia é muito individual e a gente não tem uma bateria assim, algum teste para isso. E depende muito de produção, né, Isa, de fala, porque a gente consegue fazer conta de quantos sons a criança acerta ou erra a partir de conteúdo de fala mesmo, né? Se a criança... Até o diagnóstico, né? Nós fazemos muito diagnóstico provisório de uma criança que não fala, que fala muito pouco, que fala até 10 palavrinhas. A gente consegue fazer um diagnóstico provisório. Mas ela também não pontua todas as características para a gente dar um diagnóstico com certeza de apraxia. Porque pode ser um atraso, pode ser uma dificuldade muito grande nas outras habilidades que nós sabemos que são importantes para adquirir a fala, né? Então, tem isso também. Vai ter que acabar agora. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Isa, te agradecer muito por disponibilizar seu tempo. A live vai ficar gravada no IGTV do perfil. E aí, mandem as dúvidas que eu direciono para a Isa ou mandem diretamente. Recomendo fortemente que vocês consigam seguir a Isa, né, para a gente ir acompanhando os conteúdos que são super valiosos. Mandar um beijo para todo mundo que está aqui. Obrigada, Isa. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.